Epicteto nasceu em condições que muitos considerariam absolutamente desfavoráveis, pois sua vida começou não no berço da liberdade, mas no ambiente de servidão. Ele foi escravo em Roma, subordinado a um senhor chamado Epafrodito, um homem próximo ao poder imperial, ligado à corte de Nero. Essa realidade de escravidão moldou profundamente a forma como Epicteto enxergaria a vida, já que desde cedo ele foi forçado a compreender a fragilidade da existência humana e a ausência de controle sobre quase tudo que nos cerca. No entanto, o que poderia ter se tornado um destino de humilhação e resignação se converteu em um ponto de virada. Foi nesse contexto de servidão que ele começou a desenvolver a convicção de que a verdadeira liberdade não está fora, mas dentro, naquilo que nenhum senhor, tirano ou circunstância pode tocar: a mente e a vontade do indivíduo. Pouco se sabe com detalhes sobre sua infância, mas o que se preservou em relatos históricos é que Epicteto possuía um corpo frágil, marcado por enfermidades que o acompanhariam ao longo da vida. Há versões que sugerem que ele tinha uma deficiência física que o tornava manco, algo que reforça ainda mais a visão de que sua resiliência não foi apenas filosófica, mas também prática. Ao conviver com a dor e as limitações físicas, ele aprendeu a não se deixar definir pelo corpo nem pelas condições externas, mas pela maneira como interpretava e reagia a elas. Essa atitude, aparentemente simples, constitui um dos fundamentos mais radicais de sua filosofia. A crença de que a liberdade verdadeira não depende da ausência de correntes físicas, mas da capacidade de aceitar e controlar a própria percepção do que acontece. A escravidão em Roma não era apenas uma condição jurídica, mas também social e psicológica. Um escravo era visto como propriedade, sujeito à vontade absoluta do senhor, sem direito de escolha, sem voz e sem dignidade garantida. É nesse contexto que o surgimento de Epicteto como filósofo se torna ainda mais impressionante. Ele não apenas sobreviveu a essa realidade, mas transformou sua posição de desvantagem em combustível para construir uma das filosofias mais sólidas e práticas da história. Em vez de lamentar sua condição, ele olhou para dentro e descobriu que existe um espaço que ninguém pode dominar, o da mente disciplinada, que escolhe como interpretar os eventos e como reagir a eles. Mesmo vivendo como escravo, Epicteto encontrou oportunidade de se aproximar da filosofia. Seu senhor, Epafrodito, era um homem instruído e não impediu que ele frequentasse os ensinamentos de Musônio Rufo, um dos mais importantes filósofos estoicos de Roma. Essa permissão, que talvez tenha parecido irrelevante para o senhor, transformou-se em uma chance única para Epicteto moldar sua consciência. Ao lado de Musônio, ele aprendeu que a vida não deve ser medida pelo poder, pela riqueza ou pela posição social, mas pela virtude e pela capacidade de se manter íntegro diante da adversidade. Foi nesse ponto que ele começou a solidificar a visão de que não importa o que o mundo externo imponha, pois o que realmente define um homem é sua conduta interna. Esse contraste entre condição externa e liberdade interna aparece repetidamente em suas falas registradas por seu discípulo Arriano, que compilou os Discursos e o Enchiridion, também conhecido como Manual. Epicteto se tornou uma voz de firmeza para todos aqueles que se viam esmagados por forças maiores que si mesmos. Afinal, se alguém que nasceu escravo e enfermo podia declarar que era livre em seu íntimo, então qualquer pessoa poderia encontrar dentro de si o mesmo poder. Essa ideia ressoa até hoje como uma forma de resistência mental contra sistemas, pressões e dificuldades que parecem inescapáveis. Ao refletirmos sobre sua juventude como escravo, percebemos que Epicteto não apenas sobreviveu às correntes, mas aprendeu a utilizá-las como lembrete de que a verdadeira prisão está na ignorância e no descontrole interior. O ferro que aprisionava seu corpo nunca conseguiu aprisionar sua mente. Assim, ele se tornou não apenas filósofo, mas exemplo vivo de que a sabedoria não nasce de ambientes perfeitos, e sim da capacidade de transformar a adversidade em lição. Epicteto é a prova de que até mesmo nas situações mais desumanas,
pode florescer uma visão de mundo capaz de libertar o espírito humano. A transição de Epicteto, de simples escravo para discípulo de uma das escolas mais influentes da antiguidade, não aconteceu por acaso, mas foi fruto de um encontro que mudaria para sempre sua maneira de compreender o mundo. O contato com Musônio Rufo. Esse filósofo romano, considerado por muitos como o Sócrates de Roma, foi mestre de Epicteto e responsável por despertar nele a consciência de que a vida podia ser conduzida não pela servidão às circunstâncias externas, mas pela disciplina da mente e pela prática da virtude. Musônio Rufo ensinava que a filosofia não era um passatempo intelectual, mas uma arte de viver, uma maneira de enfrentar os desafios diários com firmeza e dignidade. Foi nesse ambiente de ensinamento que Epicteto encontrou o alicerce para desenvolver seu próprio pensamento, radical e prático, que o tornaria referência até os dias atuais. Musônio Rufo defendia que a verdadeira grandeza do homem não estava em sua posição social, mas em sua conduta. Ele insistia que tanto homens quanto mulheres eram igualmente capazes de alcançar a virtude, e que a filosofia deveria ser acessível a todos, independentemente de sua condição. Esse princípio caiu como um raio na mente de Epicteto, que vivia como escravo e sabia na pele o peso da desigualdade. A mensagem de seu mestre ressoava em sua experiência. Se a filosofia é o caminho para a liberdade interior, então nenhum senhor poderia impedi-lo de ser livre em essência. Assim, Epicteto abraçou com fervor os ensinamentos do estoicismo, entendendo que essa filosofia não era apenas um conjunto de ideias, mas um escudo contra as humilhações e incertezas que a vida lhe impunha. No centro do estoicismo estava a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Musônio Rufo enfatizava que o homem deve dedicar sua energia apenas àquilo que depende dele, sua mente, suas escolhas, sua conduta moral, e aceitar com serenidade o que não pode mudar. Para Epicteto, essa ideia era mais do que teoria, era sobrevivência. Escravo, manco e vulnerável, ele sabia que não podia alterar sua condição externa, mas compreendeu que poderia, sim, decidir como reagir a ela. A filosofia estoica, portanto, não foi para ele um exercício intelectual, mas uma arma invisível que lhe permitia resistir à opressão e manter a dignidade. Essa transformação interna se aprofundou quando Epicteto começou a observar os romanos de poder, homens obcecados por riqueza, status e reconhecimento público. Enquanto eles buscavam no exterior a fonte de sua felicidade, ele descobria, por meio do estoicismo, que a verdadeira fortaleza era silenciosa, discreta e construída dentro da mente. Essa percepção o tornava cada vez mais independente das circunstâncias. Não era mais um escravo em espírito, ainda que fosse em corpo. Essa inversão de valores seria um dos grandes legados de Epicteto, pois ele mostrava que até a mais frágil das condições humanas pode esconder uma força invencível, desde que cultivada pela disciplina filosófica. Musônio também pregava o exercício constante da filosofia, não apenas como discurso, mas como prática diária. Ele ensinava que o verdadeiro filósofo não se mede pelo que fala, mas pelo que vive. Epicteto absorveu esse princípio com intensidade e o levaria adiante em seus próprios ensinamentos, que mais tarde ganhariam forma em frases incisivas e práticas, gravadas por Arriano. Não havia espaço para abstrações distantes. Tudo era aplicado à vida real. Como reagir a uma ofensa, como suportar a dor, como manter a mente serena diante da morte. Cada lição era para Epicteto mais uma prova de que a filosofia não era um refúgio para eruditos, mas um caminho para qualquer pessoa que buscasse liberdade interior. Esse encontro com o estoicismo também lhe mostrou a diferença entre conhecimento e sabedoria. Muitos em Roma se orgulhavam de recitar discursos filosóficos, mas poucos os encarnavam em sua própria vida. Epicteto percebeu que a grandeza não está em falar sobre o bem, mas em viver de acordo com ele, mesmo quando o mundo parece esmagar o indivíduo. Assim, ele se consolidou como alguém que, ainda discípulo, já praticava aquilo que ouvia, transformando sua existência em um campo de treino para os princípios estoicos. Ao se aprofundar na filosofia estoica, Epicteto começou a descobrir sua própria voz,
que mais tarde ecoaria com ainda mais força do que a de seus mestres. O aprendizado com Musônio Rufo foi o primeiro passo para uma vida dedicada não a buscar poder, mas a ensinar que a liberdade está sempre ao alcance de quem aprende a controlar a si mesmo. Esse encontro não foi apenas uma iniciação intelectual, mas o nascimento de um filósofo que transformaria sua dor em doutrina, sua escravidão em exemplo e sua resiliência em lição eterna. Entre todas as ideias de Epicteto, talvez nenhuma seja tão central quanto a noção de que existe uma liberdade que jamais pode ser roubada, não importa se o homem é escravo ou imperador. Essa liberdade não está nos bens, na posição social, nem mesmo na integridade física, mas sim no domínio sobre a própria mente e sobre as escolhas que fazemos diante das circunstâncias. Para Epicteto, a essência do ser humano é sua capacidade de julgar e decidir, e é nesse núcleo que reside a verdadeira independência. Por isso, ainda que ele tenha vivido sob correntes e limitações, afirmava que ninguém tinha poder sobre sua alma, porque somente ele podia decidir como reagir a tudo o que lhe acontecia. Essa distinção radical entre liberdade externa e liberdade interna tornou-se o coração de sua filosofia e o motivo pelo qual, até hoje, seu pensamento é associado a uma resiliência inquebrantável. Epicteto dividia a vida em duas categorias claras: o que depende de nós e o que não depende de nós. Essa distinção aparentemente simples escondia uma revolução. Tudo o que depende de nós, nossas opiniões, desejos, aversões e decisões, está sob o domínio absoluto da nossa vontade. Já tudo o que não depende de nós, a riqueza, a saúde, a reputação, a posição social ou a duração da vida, está fora de nosso controle direto. E se está fora, não deve ser motivo de escravidão emocional. Essa ideia era radical em uma Roma dominada pela busca de poder e glória, porque confrontava diretamente a mentalidade de que o valor de um homem está em sua posição diante dos outros. Epicteto desmontava essa ilusão ao mostrar que até o mais poderoso dos imperadores podia ser escravo de suas paixões, enquanto o mais frágil dos servos podia ser livre se tivesse domínio sobre si mesmo. Essa visão não era apenas filosófica, mas prática e cotidiana. Epicteto ensinava que, ao acordar, o homem deveria lembrar que o dia traria ofensas, perdas, dores e imprevistos. E ainda assim, caberia a ele decidir como reagir a cada um desses acontecimentos. Se alguém o insultasse, o insulto não tinha poder em si. O poder estava na interpretação que ele dava a essa palavra. Se fosse atingido por uma perda material, a dor real não estava no objeto perdido, mas no apego que nutria por ele. Desse modo, ninguém poderia tirá-lo da serenidade a não ser que ele próprio permitisse. Essa era a liberdade que Epicteto cultivava e defendia. Uma fortaleza interior que nem correntes, nem açoites, nem a própria morte podiam invadir. Essa concepção também trazia um consolo profundo diante das maiores tragédias da vida. Enquanto muitos se desesperavam com doenças, mortes na família ou reveses inesperados, Epicteto ensinava que essas coisas pertencem ao domínio do destino e não ao da vontade humana. O homem sábio, portanto, não perde energia tentando controlar o que está fora de seu alcance, mas concentra todas as suas forças naquilo que pode realmente governar: sua atitude, sua virtude, sua integridade. Essa era a chave para suportar a dor sem se quebrar, para enfrentar a humilhação sem perder a dignidade e para viver em paz, mesmo em meio ao caos. Esse pensamento transformou-se em um verdadeiro chamado à resistência silenciosa. Epicteto não falava apenas com filósofos ou homens livres, mas com todos aqueles que, de alguma forma, se sentiam esmagados por circunstâncias maiores do que eles. Sua mensagem era clara: ainda que o corpo seja aprisionado, a mente pode permanecer livre. Ainda que a sociedade imponha rótulos e limites, ninguém pode dominar o íntimo da alma. Essa convicção fez dele um guia para soldados, governantes, escravos e até para imperadores como Marco Aurélio, que encontrou nas ideias de Epicteto um modelo para enfrentar os pesares da vida pública e privada. Ao ensinar que a liberdade verdadeira é inatingível por forças externas, Epicteto rompeu com a lógica do poder político e social de sua época.
Ele desafiou os valores romanos que mediam grandeza pelo número de vitórias em batalha ou pela quantidade de riquezas acumuladas. Sua filosofia mostrava que tais conquistas eram frágeis e transitórias, enquanto a verdadeira vitória era invisível, conquistar a si mesmo. Essa ideia ecoa até os dias de hoje como um lembrete de que as correntes mais pesadas não são feitas de ferro, mas das ilusões que cultivamos sobre controle e posse. Epicteto libertou a filosofia do salão dos ricos e poderosos e a entregou como arma de sobrevivência mental a qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir e praticar. Assim, sua vida e seus ensinamentos se tornaram testemunho vivo de que existe um espaço inviolável dentro de cada ser humano, uma cidadela interior onde ninguém pode entrar sem permissão. Esse espaço, guardado pela razão e pela disciplina, é o verdadeiro trono da liberdade. E é nele que Epicteto ergueu sua filosofia, transformando a própria escravidão em símbolo de resistência e mostrando ao mundo que a maior de todas as liberdades é aquela que ninguém pode tirar, a de escolher como viver e como reagir ao destino. No coração da filosofia de Epicteto encontra-se um conceito grego fundamental, a prohairesis. Essa palavra, que pode ser traduzida como faculdade de escolha ou vontade racional, representava para ele o núcleo mais íntimo e inviolável da condição humana. Enquanto tudo na vida pode ser arrancado, saúde, riqueza, família, status, liberdade física, a prohairesis permanece como o último reduto de autonomia. É nela que o homem exerce sua verdadeira liberdade, pois ninguém pode decidir em seu lugar como interpretar, julgar ou reagir aos acontecimentos. Essa noção transformou-se no pilar central de sua filosofia, a pedra angular de sua ética, e tornou Epicteto não apenas um pensador, mas um mestre da resiliência espiritual. A prohairesis não é apenas uma ideia abstrata, mas um exercício prático de disciplina interior. Epicteto ensinava que cada situação da vida, por mais dolorosa ou inesperada que fosse, apresentava uma escolha: reagir com virtude ou se deixar dominar pelas paixões e ilusões. Essa faculdade de escolher conscientemente diante do inevitável é o que diferencia o sábio do ignorante. Enquanto o ignorante se deixa arrastar pelos instintos, pelo medo ou pela raiva, o sábio recorre à sua prohairesis para manter a serenidade. Assim, um insulto deixa de ser uma agressão e passa a ser apenas um som vazio. A dor deixa de ser um fardo absoluto e se torna uma oportunidade de resistência, e até a morte perde seu poder de aterrorizar, pois pode ser enfrentada com aceitação e dignidade. Epicteto insistia que a prohairesis é o único verdadeiro bem, porque está sob domínio direto do homem. Todo o resto é indiferente. Riqueza, glória, saúde ou miséria são coisas que podem ou não estar presentes, mas não determinam a grandeza da alma. Aquele que cultiva sua vontade racional permanece íntegro, mesmo em meio ao colapso do mundo. Essa visão radical libertava o homem de qualquer dependência absoluta do exterior. Em vez de medir sua vida pela aprovação dos outros ou pelo acúmulo de conquistas, Epicteto ensinava a medir a existência pela qualidade das próprias escolhas interiores. Esse deslocamento da ênfase do exterior para o interior revolucionava não apenas a filosofia, mas a maneira como cada indivíduo podia encarar sua própria vida. O exemplo pessoal de Epicteto reforçava essa doutrina. Mesmo sendo escravo, doente e depois exilado de Roma, ele demonstrava que nada disso era capaz de destruir sua paz, porque sua prohairesis permanecia intacta. Ele não podia escolher as circunstâncias, mas podia escolher como reagir a elas. E era justamente isso que o tornava livre. Essa perspectiva se espalhou entre seus discípulos como uma revelação libertadora. Afinal, se até um homem privado de tudo podia conservar sua dignidade, então qualquer pessoa, em qualquer situação, podia alcançar a mesma fortaleza interior. A prohairesis também estava profundamente ligada ao conceito de virtude. Para Epicteto, viver bem não era buscar prazer ou evitar dor, mas agir de acordo com a razão e a natureza. Isso só é possível quando a vontade é exercida de forma reta,
escolhendo sempre o caminho da integridade, da moderação, da coragem e da justiça. Assim, a liberdade da prohairesis não era um convite à indiferença, mas um chamado à responsabilidade moral. O homem verdadeiramente livre não é aquele que faz tudo o que deseja, mas aquele que escolhe deliberadamente viver em conformidade com a virtude, mesmo quando isso exige sacrifício. Esse conceito teve um impacto profundo, não apenas na filosofia, mas também na psicologia e na espiritualidade ao longo dos séculos. A noção de que o ser humano possui um espaço interior inviolável ressurge em diferentes tradições religiosas, espirituais e terapêuticas. Ela ecoa, por exemplo, nas reflexões de Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, que afirmava que a última das liberdades humanas é escolher a atitude diante das circunstâncias. Frankl, sem citar diretamente Epicteto, vivia na prática a mesma verdade que o filósofo estoico havia proclamado quase 2000 anos antes. A liberdade essencial não pode ser aprisionada. Assim, a prohairesis não é apenas uma categoria filosófica antiga, mas um lembrete atemporal de que cada ser humano carrega dentro de si a chave para a sua libertação. É a afirmação de que, ainda que tudo ao redor seja incerto, hostil ou incontrolável, sempre existe um ponto seguro dentro do qual somos senhores absolutos, nossa vontade racional. Para Epicteto, é nesse ponto que o homem encontra sua grandeza, sua verdadeira liberdade e sua imortalidade espiritual. Entre as lições mais ousadas e radicais de Epicteto está sua visão sobre o destino, uma concepção que o aproxima do coração mais profundo do estoicismo. Para ele, a vida é governada por uma ordem cósmica inevitável, e resistir a ela é desperdiçar energia em uma luta inútil. O homem sábio não apenas aceita o que lhe acontece, mas aprende a amar o curso dos acontecimentos como parte de um plano maior. Essa aceitação radical não significa resignação passiva, mas um ato de coragem e sabedoria. Reconhecer que o universo segue uma lógica própria, independente da nossa vontade, e que a paz interior só é possível quando deixamos de lutar contra aquilo que não podemos controlar. Epicteto chamava isso de viver em conformidade com a natureza, uma prática de harmonia entre a razão humana e a ordem universal. Essa visão está intimamente ligada ao princípio de que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. O destino pertence àquilo que não controlamos: nascimento, morte, acidentes, sucessos externos, perdas, doenças e até mesmo a opinião alheia. Para Epicteto, lutar contra essas forças é como tentar impedir que a maré suba ou que o sol se ponha. Não importa o quanto alguém se debata, o curso natural seguirá seu caminho. A verdadeira sabedoria, portanto, não está em desejar que os eventos se adaptem à nossa vontade, mas em moldar nossa vontade para aceitar os eventos. Ele aconselhava: não busques que as coisas aconteçam como desejas, mas deseja que elas aconteçam como acontecem, e viverás sereno. Essa frase resume sua visão de que a paz não vem da manipulação do mundo, mas da adequação do espírito à realidade. A aceitação do destino, no entanto, não deve ser confundida com apatia ou indiferença. Epicteto não pregava que o homem deveria abandonar suas responsabilidades ou viver sem esforço. Pelo contrário, ele ensinava que devemos agir com firmeza e virtude em todas as situações, mas sem a ilusão de que controlamos os resultados. A ação correta é obrigação do indivíduo, mas os frutos dessa ação pertencem ao destino. Assim, o sábio planta a semente com dedicação, mas não se desespera se a colheita falhar, pois entende que fatores fora de seu alcance podem interferir. A liberdade não está no resultado, mas na forma como lidamos com o que nos é entregue. Essa filosofia é um convite à transformação da dor em aceitação. Ao perder um ente querido, por exemplo, Epicteto aconselhava lembrar que a morte é parte inevitável da vida e que não cabe a nós decidir seu momento. Ao enfrentar injustiças ou perdas materiais, ele recordava que essas coisas nunca foram nossas de verdade, apenas nos foram emprestadas pelo destino por um tempo. O apego é a raiz da angústia, e a libertação está em soltar,
em compreender que nada nos pertence de forma absoluta. Dessa forma, a aceitação radical se torna não um fardo, mas uma chave para a serenidade diante daquilo que esmagaria qualquer outra pessoa. A ideia de amor fati, ou amor ao destino, embora popularizada mais tarde por filósofos como Nietzsche, já estava presente em Epicteto e nos estoicos. Para ele, não bastava suportar o inevitável com resignação. Era necessário abraçá-lo como parte de um todo perfeito que não vemos em sua totalidade. A vida é como uma peça de teatro, dizia ele, em que não escolhemos o papel, mas devemos desempenhá-lo da melhor forma possível, seja como escravo, como general ou como imperador. A sabedoria está em aceitar o papel com dignidade e agir com excelência, sem reclamar das falas ou do enredo. Esse olhar transforma até a mais dura das condições em oportunidade de virtude, pois não importa o cenário, importa como se atua dentro dele. A aceitação radical do destino também serve como antídoto para a ansiedade e o medo. Se tudo o que acontecerá já está inscrito na ordem do universo, preocupar-se com o futuro é desperdiçar o presente. O homem que entende isso se liberta do peso de tentar controlar o incerto e passa a viver com mais leveza, concentrando-se no momento atual. Essa postura não elimina a dor, mas a torna suportável, porque a dor não é mais vista como um castigo, e sim como parte de um processo inevitável. Epicteto mostrou, com sua vida e com seus ensinamentos, que até mesmo o sofrimento mais intenso pode ser enfrentado com serenidade, quando se aprende a aceitá-lo como vontade do destino. Assim, sua mensagem ressoa como um chamado à coragem. Não apenas suportar o que não pode ser mudado, mas abraçá-lo como parte da ordem universal. A aceitação radical do destino é, em última análise, a vitória do espírito sobre o caos da vida. Uma declaração de que, ainda que nada esteja sob nosso controle externo, sempre podemos escolher estar em paz com o curso dos acontecimentos. Para Epicteto, essa escolha é a maior prova de liberdade e a mais alta forma de sabedoria. Para Epicteto, a dor e o sofrimento não eram tragédias a serem temidas, mas professores severos que moldam o caráter e testam a firmeza da alma. Ele acreditava que ninguém pode escapar completamente da dor, seja a física, que atinge o corpo, seja a emocional, que fere o espírito, mas que todos podem escolher como encará-la. Essa escolha é o verdadeiro campo de batalha da vida. Enquanto a maioria foge, se desespera ou se entrega ao ressentimento, o sábio usa a dor como oportunidade de crescimento. Assim como o ferreiro utiliza o fogo para temperar o ferro, a vida utiliza a dor para temperar o homem. Não é o sofrimento em si que destrói, mas a interpretação que damos a ele. E é por isso que a filosofia de Epicteto insiste em transformar cada experiência dolorosa em ocasião de disciplina e fortalecimento. Em sua própria vida, Epicteto conviveu com dores intensas. Fontes históricas relatam que ele tinha problemas físicos graves, possivelmente uma perna atrofiada ou um problema crônico que o deixava manco. Essa condição não o fez lamentar-se, mas tornou-se prova viva de sua filosofia. Em vez de encarar sua limitação como um fardo insuportável, ele a aceitou como parte de seu destino e como campo de exercício de sua resiliência. Sua atitude mostra que, para os estoicos, a dor não deve ser negada nem evitada a qualquer custo, mas enfrentada com clareza e coragem. Se ela é inevitável, cabe ao homem decidir se tornará escravo dela ou se a usará como ferramenta de aprendizado. Epicteto ensinava que o sofrimento, em vez de nos arruinar, pode purificar a alma. A dor expõe nossas fraquezas, revela nossos apegos e coloca à prova a autenticidade de nossos princípios. É fácil falar de virtude quando a vida flui sem obstáculos. O verdadeiro teste surge quando o corpo é ferido, quando a pobreza aperta ou quando a perda abala nossas certezas. É nesse momento que a filosofia deixa de ser teoria e se torna prática. A dor, portanto, é o juiz que separa os que apenas falam da virtude dos que a vivem de fato. Para Epicteto, suportar o sofrimento com dignidade é uma das expressões mais elevadas da força interior. A relação entre dor e virtude também aparece na forma como Epicteto incentivava a preparação mental.
Ele aconselhava que o homem deveria treinar a si mesmo todos os dias, para aceitar os infortúnios como parte natural da vida. Se um ente querido morresse, se a saúde falhasse, se a fortuna se perdesse, isso não deveria ser motivo de desespero, mas de lembrança de que nada nos pertence verdadeiramente. Essa antecipação mental, que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males, era uma prática de imunização da mente contra os choques inevitáveis da existência. A dor não deixaria de existir, mas sua força de abalar seria reduzida, porque a alma já estaria preparada para acolhê-la. A visão de Epicteto também revela que a dor pode ser um campo de liberdade. Embora ninguém escolha sentir sofrimento, todos podem escolher não se tornar reféns dele. Esse é o paradoxo estoico. Mesmo quando o corpo está aprisionado pela dor, a mente pode permanecer livre se recusar ceder ao desespero. Essa postura não elimina o desconforto, mas o ressignifica, transformando-o em oportunidade de demonstrar coragem, autocontrole e dignidade. Dessa forma, a dor não é apenas um fardo a suportar, mas uma ocasião para praticar a virtude mais elevada. O ensinamento de Epicteto encontra eco em muitas tradições espirituais e filosóficas posteriores, que veem no sofrimento uma via de purificação e crescimento. Ele se aproxima da ideia de que as dificuldades não são castigos, mas caminhos ocultos para o fortalecimento da alma. Essa perspectiva continua poderosa porque oferece um sentido para o inevitável. Em vez de ver a dor como inimiga, podemos vê-la como aliada silenciosa, que nos ensina a não depender do que é frágil e passageiro. Assim, o papel da dor e do sofrimento em Epicteto não é o de meros obstáculos, mas de mestres que nos conduzem a uma vida mais firme, mais consciente e mais virtuosa. Aquele que aprende a suportar a dor com serenidade não apenas vence a si mesmo, mas descobre uma liberdade que ninguém pode abalar. Para Epicteto, a dor é o terreno onde se cultiva a verdadeira fortaleza da alma, e o sofrimento, quando aceito e ressignificado, deixa de ser uma prisão e se torna a porta para a sabedoria. Na visão de Epicteto, a verdadeira riqueza não se encontra nas moedas acumuladas, nas propriedades conquistadas ou nos títulos exibidos diante da sociedade, mas na posse da virtude. Essa concepção era profundamente contrária à mentalidade dominante em Roma, onde status, poder político e glória pública eram vistos como medidas de grandeza. Para Epicteto, todos esses elementos eram frágeis, efêmeros e incapazes de garantir a felicidade genuína. A virtude, por outro lado, era indestrutível, porque não dependia de fatores externos, mas apenas da vontade interior e da disciplina moral. O homem verdadeiramente rico era aquele que possuía a si mesmo, aquele que podia perder tudo sem perder a dignidade, porque sua fortuna não estava em coisas materiais, mas em sua integridade. Essa noção de virtude como riqueza aparece de forma clara em seus discursos. O sábio não inveja o poder do imperador nem a fortuna do comerciante, pois sabe que esses bens podem ser tomados em um instante. A virtude, ao contrário, é inalienável. Enquanto o ouro pode ser roubado, a reputação pode ser manchada e a saúde pode ser destruída, o caráter virtuoso permanece intacto diante de qualquer adversidade. Para Epicteto, essa é a única posse que realmente importa, e todas as outras devem ser vistas como acessórios que podem ou não estar presentes, mas que não definem o valor do homem. Ele ensinava que a busca por riquezas externas é, em última instância, uma forma de escravidão, porque coloca a alma na dependência de coisas que estão fora de seu controle. O homem que deseja incessantemente acumular bens ou conquistar reconhecimento público está sempre vulnerável, pois sua felicidade oscila conforme fatores que não pode governar. Já aquele que coloca sua confiança na virtude é livre, porque sua paz não está em circunstâncias externas, mas em sua própria conduta. Essa inversão de valores era o que tornava sua filosofia tão desafiadora e, ao mesmo tempo, tão libertadora. Em um mundo obcecado por poder, Epicteto pregava que o único poder verdadeiro é o domínio de si mesmo. A virtude, para Epicteto, não era um conceito abstrato ou distante, mas prática diária.
ela se manifestava em 4 grandes pilares herdados do estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e moderação. O homem rico de virtude é aquele que cultiva a sabedoria para distinguir o que está sob seu controle e o que não está. A coragem para enfrentar o sofrimento e a morte com dignidade. A justiça para agir com retidão diante dos outros. E a moderação para não se perder nos excessos e nos prazeres passageiros. Essa riqueza não apenas garante serenidade, mas dá ao indivíduo uma força inquebrantável diante de qualquer desafio. O contraste entre riqueza material e virtude se evidencia ainda mais quando observamos o próprio exemplo de Epicteto. Ele viveu uma vida simples, sem luxo, sem busca por poder, dedicado apenas ao ensino da filosofia. Morava em uma casa modesta, possuía poucos objetos e não demonstrava interesse por acumulação. Para muitos, isso poderia parecer pobreza, mas para ele era liberdade. Quanto menos possuía, menos estava sujeito à perda. E quanto menos dependia de coisas externas, mais rico se tornava em sua própria autonomia. Essa postura radical mostrava na prática que a riqueza verdadeira não está no que se tem, mas no que se é. O impacto dessa visão foi tão profundo que ressoou em figuras como Marco Aurélio, imperador do mundo romano, que repetia em seus escritos a mesma convicção. A grandeza do homem não está em coroas ou exércitos, mas na retidão de sua alma. Esse eco demonstra como a lição de Epicteto transcendeu fronteiras sociais, alcançando tanto os que nada tinham quanto os que tinham tudo, pois ambos estavam sujeitos à mesma ilusão: acreditar que a felicidade depende de fatores externos. A virtude, como riqueza, desmontava essa ilusão e oferecia uma liberdade acessível a qualquer pessoa, em qualquer condição. Assim, para Epicteto, o homem mais rico não é aquele que possui tesouros incontáveis, mas aquele que possui a si mesmo. A virtude é um tesouro invisível, inquebrantável, que não se mede em moedas, mas em integridade. É o bem supremo que não pode ser tomado, e é a única posse que acompanha o homem até o fim de sua vida. Nesse sentido, sua filosofia é uma advertência eterna contra a vaidade e uma convocação à verdadeira grandeza. Não busque ser admirado por aquilo que ostenta, mas seja respeitado pelo que é. A virtude é a única fortuna que resiste ao tempo, ao destino e à morte. E por isso é, para Epicteto, a verdadeira e eterna riqueza. Para Epicteto, a mente humana é como um campo fértil. Se não for cultivada com cuidado, rapidamente se enche de ervas daninhas. É por isso que ele via a disciplina do pensamento como uma das tarefas mais essenciais da vida. Sem domínio sobre as próprias ideias, o homem se torna refém das emoções, dos desejos e das opiniões externas. Mas, quando aprende a treinar sua mente, ele encontra a chave da serenidade e da verdadeira liberdade. Epicteto insistia que não são os fatos em si que perturbam os homens, mas as interpretações que eles fazem dos fatos. Portanto, disciplinar o pensamento significa educar a mente para distinguir o que é aparência do que é realidade, o que é emoção passageira do que é julgamento racional, o que pertence ao nosso controle do que está fora dele. Esse princípio se manifestava na forma como ele lidava com ofensas, perdas e imprevistos. Se alguém o insultava, a primeira reação não deveria ser a raiva, mas a reflexão. O que exatamente foi dito? É verdade? Depende de mim ser atingido por isso? Assim, a mente se torna um escudo contra as agressões externas. Se a fortuna fosse perdida, a resposta não deveria ser o desespero, mas a lembrança de que o dinheiro nunca foi parte essencial de nós mesmos. Ao treinar o pensamento dessa forma, o homem evita ser arrastado por paixões e mantém a paz em meio ao caos. Essa era a disciplina que Epicteto pregava, um exercício constante de vigilância interior em que cada pensamento é examinado antes de ser aceito como verdade. Epicteto acreditava que o pensamento indisciplinado é como um tirano interior, capaz de escravizar o homem mais poderoso. Alguém pode ser senhor de vastas terras e exércitos, mas, se é dominado pela ira, pela inveja ou pelo medo, continua sendo escravo de suas próprias paixões. Por outro lado, o homem que governa sua mente é livre, ainda que viva em correntes.
Essa inversão de valores era revolucionária em uma Roma onde o domínio externo era exaltado. Mas Epicteto lembrava que a maior batalha está dentro de nós. A disciplina do pensamento é, portanto, a arte de conquistar a si mesmo, um triunfo mais grandioso do que qualquer vitória em campo de batalha. Essa prática exigia exercícios diários. Epicteto recomendava que o homem revisasse suas ações constantemente, perguntando-se se agiu em conformidade com a razão e a virtude. Também aconselhava que antecipasse mentalmente as dificuldades do dia para que não fosse surpreendido por elas. Essa preparação fazia com que, ao encontrar obstáculos, já estivesse psicologicamente pronto para enfrentá-los. É o que os estoicos chamavam de treinamento da alma. Assim como o atleta treina o corpo para resistir ao esforço físico, o filósofo treina a mente para resistir às provações da vida. Sem esse preparo, qualquer pequeno revés poderia abalar a serenidade. Com ele, até mesmo grandes tragédias poderiam ser enfrentadas com firmeza. A disciplina do pensamento também incluía a atenção ao presente. Epicteto ensinava que a mente deve permanecer focada no agora, sem se perder em arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro. O passado já não pode ser mudado, e o futuro pertence ao destino. Apenas o presente está em nossas mãos, e é nele que a virtude pode ser praticada. Essa consciência protege contra a dispersão e fortalece a capacidade de agir com clareza em cada instante. O homem que se fixa no presente não desperdiça energia com fantasmas que não pode controlar e encontra no aqui e agora a plenitude de sua liberdade. O impacto desse ensinamento é profundo, pois mostra que a mente humana pode ser tanto prisão quanto libertação. Sem disciplina, ela cria monstros invisíveis que nos devoram por dentro. Com disciplina, torna-se uma cidadela intransponível que nos protege contra qualquer ataque externo. A diferença não está no mundo, mas em como pensamos sobre ele. Epicteto oferecia, assim, não apenas conselhos práticos, mas uma verdadeira arte de viver. Cultivar pensamentos justos, claros e alinhados à razão como único caminho para a felicidade verdadeira. Dessa forma, a disciplina do pensamento não é uma tarefa ocasional, mas um compromisso de vida. É a base de todas as outras virtudes, porque sem ela não há como exercer a coragem, a justiça ou a moderação. Para Epicteto, treinar a mente é treinar a própria alma, e aquele que se dedica a esse trabalho descobre uma liberdade que o mundo externo jamais poderá tocar. É nesse domínio silencioso da mente que se ergue a grandeza humana, e é nele que se encontra o segredo da serenidade diante de qualquer destino. Epicteto compreendia que grande parte da turbulência humana nasce do excesso. Excesso de palavras, de desejos, de opiniões, de ambições. Por isso, defendia uma vida marcada pela simplicidade e pelo silêncio, não como fuga, mas como exercício de domínio interior. Para ele, falar menos significava dar menos espaço às paixões desordenadas e aos julgamentos precipitados, enquanto viver de forma simples representava libertar-se da tirania das necessidades artificiais que a sociedade impunha. A verdadeira grandeza, dizia, não se revela em banquetes luxuosos ou em discursos eloquentes, mas na serenidade de quem nada precisa para estar em paz consigo mesmo. O silêncio, em especial, era visto como ferramenta de sabedoria. Epicteto ensinava que o homem deve resistir ao impulso de responder a tudo, de reagir a cada provocação ou de impor suas opiniões a qualquer custo. Muitas vezes, a resposta mais poderosa é a ausência de resposta. O silêncio não significa covardia, mas autocontrole. É a capacidade de escolher quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Esse domínio da língua protege contra ofensas desnecessárias, evita conflitos inúteis e fortalece a mente, que não se deixa arrastar pela necessidade de ter a última palavra. Ao cultivar o silêncio, o homem aprende a observar mais, refletir melhor e agir com maior clareza. A simplicidade, por sua vez, estava diretamente ligada à ideia de liberdade. Para Epicteto, quanto mais possuímos, mais escravos nos tornamos das coisas que possuímos. O desejo por luxo e ostentação não é sinal de grandeza, mas de fraqueza,
pois coloca a alma em dependência de algo que não controla. O sábio, ao contrário, vive com pouco, come apenas o necessário, veste-se com modéstia e evita excessos. Isso não porque despreze a vida, mas porque sabe que a felicidade não depende de adornos externos. Ao reduzir suas necessidades, o homem ganha independência e descobre que sua verdadeira riqueza é a tranquilidade da mente. Epicteto usava exemplos práticos para ensinar seus discípulos. Ele dizia: se um prato simples é suficiente para nutrir o corpo, por que desejar banquetes suntuosos? Se uma cama modesta garante o descanso, por que buscar palácios dourados? O problema não está nas coisas em si, mas no apego que criamos a elas. Quem se acostuma ao luxo dificilmente suporta a falta dele. Já quem aprende a viver com pouco permanece livre em qualquer circunstância. A simplicidade, portanto, não era pobreza, mas sabedoria. Um estilo de vida que fortalecia a alma contra as oscilações do destino. Esse amor pela vida austera também estava relacionado ao ideal de foco e disciplina. Uma vida carregada de desejos supérfluos é uma vida fragmentada, dispersa em 1000 direções. A simplicidade concentra a energia no essencial, permitindo que o indivíduo dedique sua mente ao que realmente importa: a virtude, a serenidade e o autodomínio. Essa era a verdadeira abundância para Epicteto: não ter muitas coisas, mas ser senhor de si mesmo. O homem simples é invulnerável, porque nada pode ser tirado dele que seja indispensável à sua felicidade. O poder do silêncio e da simplicidade também revela uma crítica ao modo de vida da Roma imperial, onde a ostentação e o excesso eram vistos como símbolos de poder. Enquanto senadores e imperadores buscavam provar sua grandeza através de festas, riquezas e discursos, Epicteto demonstrava, em sua vida discreta, que o verdadeiro poder é silencioso. A grandeza não precisa se exibir. Ela se manifesta na firmeza tranquila, na modéstia de quem vive em harmonia com a razão e não se deixa corromper pelo desejo incessante de reconhecimento. Essa contracorrente filosófica desafiava a mentalidade da época e continua desafiando a mentalidade do mundo moderno, obcecado por aparências e acúmulo. Assim, o poder do silêncio e da simplicidade em Epicteto não é uma renúncia, mas uma conquista. O silêncio guarda a mente contra o desperdício de energia em palavras vazias. A simplicidade guarda a alma contra a prisão do excesso. Juntos, eles formam um caminho de libertação que fortalece o homem por dentro e o torna invencível por fora. Para Epicteto, aquele que domina sua língua e reduz suas necessidades encontra uma liberdade que reis e senadores jamais conheceram. A paz de viver com pouco, a dignidade de não precisar provar nada a ninguém e a força silenciosa de quem é dono absoluto de si mesmo. Epicteto acreditava que a maior prova de força não está em vencer batalhas externas, mas em vencer a batalha interior contra as próprias emoções descontroladas. Para ele, o verdadeiro poder não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo. O controle emocional era, portanto, uma arte suprema. A capacidade de não reagir de maneira impulsiva diante de insultos, perdas, injustiças ou provocações. Ele ensinava que reagir sem reflexão é se tornar escravo dos próprios instintos, enquanto permanecer sereno diante das provocações é agir como verdadeiro senhor de si. Nesse sentido, a calma não era sinal de fraqueza, mas de coragem. Não era passividade, mas firmeza racional, que transforma o homem em fortaleza inviolável contra os golpes do destino. Epicteto explicava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. Uma ofensa só fere se a mente a interpreta como algo grave. Uma perda só arruína se acreditamos que possuímos aquilo que nos foi tirado. Uma injustiça só corrói se escolhemos alimentar ressentimento. A mente, portanto, é a guardiã das emoções, e cabe a cada um decidir se entregará sua paz ao controle de terceiros ou se manterá a dignidade intacta. Não reagir não significa ignorar, mas escolher conscientemente não dar poder a quem tenta provocar. Essa escolha, feita repetidamente, transforma-se em hábito, e o hábito se torna virtude,
a firmeza de caráter que não se abala. Esse controle não surge naturalmente, mas exige treino constante. Epicteto recomendava que, ao acordar, o homem se preparasse para os encontros do dia, lembrando-se de que encontraria pessoas ingratas, arrogantes, irritadas ou injustas. Antecipar-se a essas situações tornava mais fácil enfrentá-las com serenidade. Se já sabemos que a vida trará contratempos, não devemos nos surpreender quando eles aparecem. A preparação mental, somada à vigilância constante dos pensamentos, criava uma espécie de escudo invisível, capaz de proteger a alma dos ataques externos. Essa disciplina transformava a vida em um exercício contínuo de autocontrole. Epicteto também comparava o homem descontrolado a uma fera em chamas. Aquele que explode em raiva ou desespero é facilmente manipulado, enquanto o homem calmo é inatingível. Quem domina suas emoções não pode ser humilhado, pois não concede ao outro o poder de definir sua reação. Essa ideia fazia de sua filosofia não apenas um caminho de serenidade, mas uma forma de resistência contra opressores. Afinal, um tirano pode acorrentar o corpo, mas jamais pode obrigar um homem a odiar, a temer ou a se desesperar se ele não permitir. O autocontrole é, assim, uma arma silenciosa que desafia até o mais cruel dos poderes externos. O controle emocional também é essencial porque preserva a clareza da razão. Quando o homem se deixa arrastar pela raiva ou pelo medo, perde a capacidade de pensar e agir com sabedoria. Já o homem sereno consegue enxergar o que está diante de si sem distorções, respondendo não com impulsividade, mas com discernimento. Essa clareza é o que permite agir com justiça, evitar erros desnecessários e manter a integridade mesmo em situações extremas. O autocontrole, portanto, não é apenas defesa, mas também condição para agir de forma virtuosa em todas as circunstâncias. Na vida cotidiana, Epicteto recomendava exercícios práticos para fortalecer esse controle. Um deles era aprender a se distanciar das próprias emoções, observando-as como quem observa um rio, algo que flui e passa, mas que não precisa arrastar consigo. Outro exercício era imaginar o pior cenário possível diante de uma perda ou de uma ofensa, para perceber que, mesmo no pior caso, a alma permanece intacta. Essa prática de reinterpretação e distanciamento ensinava que nenhuma emoção é maior que a nossa capacidade de controlá-la. Assim, a arte de não reagir não é um gesto de indiferença, mas a suprema expressão de liberdade. O homem que controla suas emoções não vive à mercê do mundo, mas constrói dentro de si uma cidadela impenetrável, onde reina a serenidade. Esse homem pode caminhar entre a dor e o prazer, entre o sucesso e a derrota, entre a glória e a humilhação, sem se perder em extremos. Para Epicteto, essa é a verdadeira vitória: ser inabalável em um mundo instável, transformar cada provocação em oportunidade de fortalecer o caráter e, acima de tudo, nunca entregar a ninguém o poder sobre a própria paz. Epicteto ensinava que dois dos maiores fantasmas que perseguem os homens são o medo do destino e o medo da morte. Para ele, ambos representam forças inevitáveis da existência, contra as quais nenhum esforço humano pode prevalecer. O destino rege o curso dos acontecimentos, e a morte é a conclusão natural da vida. Resistir a essas realidades é desperdiçar energia e multiplicar sofrimentos. O homem sábio, portanto, não luta contra o inevitável, mas aprende a aceitá-lo como parte da ordem cósmica. A vida não nos foi dada como posse eterna, mas como empréstimo temporário, e o destino não segue nossos caprichos, mas um desígnio maior que escapa ao nosso controle. Ao compreender isso, o homem alcança a serenidade diante das maiores angústias da condição humana. Epicteto via a morte não como um mal absoluto, mas como um processo natural, tão inevitável quanto o nascer do sol. O medo da morte surge, segundo ele, da ilusão de que somos donos da vida e de que podemos prolongá-la indefinidamente. Mas, se lembrarmos diariamente que a morte é parte inseparável da existência, esse medo perde sua força. Ele aconselhava que, ao beijar um filho, um amigo ou um companheiro, deveríamos nos lembrar de que eles são mortais, não para viver em angústia,
mas para valorizar cada instante de convivência sem apego ilusório. A morte, assim, se torna um lembrete constante de que nada é garantido e de que cada momento é uma oportunidade preciosa de viver com virtude. Quanto ao destino, Epicteto afirmava que tudo o que acontece é parte de uma ordem racional maior. O universo não erra, e os eventos seguem uma lógica que pode escapar à nossa compreensão, mas que não deixa de existir. Para ele, lutar contra o destino é como um cachorro amarrado a uma carroça. Se resistir, será arrastado. Se aceitar, caminhará junto sem sofrimento. Essa metáfora demonstra sua convicção de que a paz interior nasce da harmonia com os desígnios inevitáveis da vida. Não se trata de passividade, mas de sabedoria. Agir com virtude dentro do que está em nosso poder e aceitar com serenidade aquilo que foge ao nosso alcance. Essa aceitação transforma a maneira como encaramos os infortúnios. Se a doença chega, se a pobreza se instala, se a injustiça nos atinge, o sábio não se revolta, mas reconhece que tudo isso está no domínio do destino. Ele concentra sua energia apenas no que pode governar: suas escolhas, sua conduta, sua resposta diante dos acontecimentos. Dessa forma, mesmo diante das maiores provações, o homem permanece livre, pois não deposita sua paz em coisas que não controla. O destino pode trazer a dor, mas não pode obrigar a mente a se desesperar. Pode impor perdas, mas não pode arrancar a dignidade de quem escolhe permanecer firme. A morte, quando aceita como parte natural do ciclo, perde seu poder de tirania. Epicteto lembrava que temer a morte é tão irracional quanto temer o nascer ou o crescer, pois todos fazem parte da mesma ordem. O sábio, em vez de viver em constante medo, utiliza a consciência da finitude como estímulo para viver bem. Saber que a vida é curta dá urgência à prática da virtude e impede o desperdício em futilidades. A morte, portanto, não é inimiga, mas conselheira. Ela recorda diariamente que não temos tempo a perder com raiva, inveja ou vaidade, e que a verdadeira riqueza da existência está em viver de acordo com a razão e a natureza. Essa perspectiva é, ao mesmo tempo, libertadora e desafiadora. Libertadora porque nos livra da ansiedade de tentar controlar o incontrolável. Desafiadora porque exige coragem para soltar os apegos e olhar a realidade com clareza. Mas, para Epicteto, essa era a chave para a verdadeira tranquilidade: aceitar o destino sem resistência e acolher a morte sem medo. A vida não é medida pela quantidade de anos, mas pela qualidade das escolhas feitas em cada instante. Assim, a filosofia estoica oferece ao homem não a promessa de imortalidade, mas a promessa de uma vida plena, vivida com dignidade até o último sopro. Dessa forma, Epicteto transformou a visão sobre destino e morte em um chamado à liberdade interior. O destino é inevitável, a morte é certa, mas a serenidade diante deles depende apenas de nós. Quem compreende isso se torna invencível, pois caminha pela vida com coragem, aceitando cada acontecimento como parte do todo, e encara a morte não como tragédia, mas como consumação natural do ciclo da existência. Para Epicteto, essa aceitação radical não elimina a dor nem o fim, mas nos liberta do medo, tornando-nos verdadeiramente livres para viver. Entre os legados mais duradouros de Epicteto está uma pequena obra que atravessou os séculos com força impressionante, o Enchiridion, conhecido como Manual. Compilado por seu discípulo Arriano, esse texto não pretendeu ser um tratado filosófico extenso, mas sim um guia prático para a vida, condensando em frases diretas os princípios do estoicismo vivido por seu mestre. Sua simplicidade e objetividade o tornaram um dos livros mais influentes da antiguidade, usado como companheiro por soldados, governantes, monges e pessoas comuns em busca de resiliência. Diferente das grandes obras teóricas de outros filósofos, o manual era um conjunto de instruções curtas, feito para ser lembrado, repetido e aplicado no dia a dia, como se fosse um mapa para enfrentar as inevitáveis tempestades da existência. O Enchiridion gira em torno de uma ideia central: distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está.
A vida, dizia Epicteto, é dividida em duas esferas: a da vontade, que inclui nossas opiniões, desejos e atitudes, e a da necessidade, que abarca todos os eventos que não podemos governar. O segredo da liberdade interior é focar apenas no que pertence à primeira esfera e aceitar com serenidade tudo o que pertence à segunda. Essa lição tão simples em palavras exige uma disciplina mental profunda, e por isso o Manual MES repete incansavelmente esse princípio em diferentes contextos: perdas, insultos, doenças, prazeres e até a própria morte. O estilo do Enchiridion reflete a prática viva de Epicteto, direto, firme e quase militar em sua objetividade. Não há espaço para abstrações complicadas, mas sim para orientações que podem ser lembradas na hora da dor ou da tentação. Quando alguém perde um objeto, por exemplo, o manual ensina a lembrar que não se perdeu algo eterno, mas apenas algo emprestado pelo destino. Quando um filho morre, recorda que não se perdeu a essência da vida, mas que apenas se consumou o ciclo natural de um ser mortal. Essas frases, por mais duras que possam parecer, funcionavam como antídotos contra o desespero, permitindo que o discípulo encarasse a realidade sem ilusões. O Manual PIN também contém advertências sobre a necessidade de treinar a mente diariamente, como um atleta treina o corpo. Epicteto afirmava que não basta compreender os princípios, é necessário praticá-los até que se tornem reflexos automáticos. Assim como o soldado repete seus movimentos até que eles saiam naturalmente em combate, o filósofo deve repetir mentalmente os ensinamentos estoicos até que eles se manifestem espontaneamente diante das provações. Essa disciplina transforma a filosofia em hábito e o hábito em caráter. Por isso, o Manual SAS não era apenas um livro para ser lido, mas para ser vivido, carregado no coração como guia constante. O impacto desse pequeno texto foi imenso. Durante séculos, monges cristãos copiaram trechos do Manual e o utilizaram como ferramenta espiritual, adaptando seus conselhos à vida monástica. Generais romanos e bizantinos recorriam a ele como fonte de força em tempos de guerra. No Renascimento, estudiosos o redescobriram como obra de sabedoria prática, e até hoje, em academias militares, escolas de filosofia e grupos de desenvolvimento pessoal, o Enchiridion continua sendo usado como manual de disciplina emocional. A razão é simples: suas lições são universais, porque falam sobre a condição humana diante da dor, do medo e da incerteza. Essa permanência mostra que Epicteto conseguiu algo raro: transformar uma filosofia complexa em orientações simples, capazes de atravessar milênios sem perder a relevância. O manual é prova de que não são os volumes extensos que moldam a alma, mas as palavras que se tornam carne no cotidiano. Ele não se dirige a acadêmicos ou especialistas, mas a qualquer pessoa disposta a viver com coragem e clareza. Ao resumir o estoicismo em frases práticas, Epicteto entregou ao mundo uma arma silenciosa contra o caos da vida. Assim, o Enchiridion é mais do que um livro. É a expressão da própria vida de Epicteto. Cada frase nele registrada carrega o peso da experiência de um homem que conheceu a dor, a escravidão, a doença e o exílio, mas que soube transformar todas essas condições em oportunidades de sabedoria. O manual é, portanto, a essência de sua filosofia, um chamado à liberdade interior, à serenidade diante do inevitável e à dignidade que ninguém pode roubar. Não é exagero dizer que nas páginas curtas desse texto encontramos uma das maiores conquistas da filosofia antiga: a capacidade de mostrar que, mesmo em meio às maiores adversidades, o homem pode permanecer invencível se aprender a governar sua mente. A força da filosofia de Epicteto não terminou com sua vida, mas encontrou continuidade e difusão principalmente por meio de seus discípulos, entre os quais Arriano ocupa lugar de destaque. Foi ele quem registrou as lições do mestre nos discursos e no Enchiridion, transformando conversas e ensinamentos orais em textos que atravessaram séculos. Sem Arriano, possivelmente muito do que conhecemos hoje sobre Epicteto teria se perdido no tempo,
pois o filósofo não deixou obras escritas de próprio punho. Essa transmissão oral, transformada em escrita, garante que sua voz continue ressoando até hoje. Arriano não apenas preservou as palavras de Epicteto, mas também a força de seu estilo, prático, direto, incisivo, sem rodeios, como se cada frase fosse um golpe certeiro contra a fragilidade humana. O alcance de Epicteto, entretanto, não se limitou aos círculos filosóficos. Sua influência chegou até as mais altas esferas do poder romano. Marco Aurélio, imperador e também estoico, foi profundamente inspirado por suas lições. As Meditações de Marco Aurélio carregam ecos diretos do pensamento de Epicteto, como a lembrança constante de que não controlamos o que nos acontece, apenas a forma como reagimos. É significativo que um homem que detinha o maior poder político do mundo tenha encontrado em um ex-escravo a inspiração para governar sua vida interior. Isso revela a universalidade da filosofia de Epicteto, válida para o imperador e para o servo, para o rico e para o pobre, para qualquer ser humano que buscasse a verdadeira liberdade. Outro aspecto marcante de seu legado foi a maneira como seus ensinamentos ultrapassaram fronteiras culturais e religiosas. Durante a Idade Média, monges cristãos encontraram no Enchiridion uma fonte de disciplina espiritual. Muitas de suas máximas foram adaptadas e integradas à tradição monástica, especialmente nas práticas de ascetismo e autocontrole. Mesmo sem intenção explícita, Epicteto dialogava com valores cristãos como humildade, paciência e desapego do mundo material. Essa ponte entre o estoicismo e o cristianismo demonstra como sua filosofia ultrapassou o contexto pagão em que surgiu, tornando-se um guia ético atemporal. Ao longo do Renascimento, sua obra foi redescoberta e valorizada por pensadores que buscavam na antiguidade modelos de sabedoria prática. Filósofos, juristas e humanistas encontraram em Epicteto um aliado na defesa da razão contra as paixões e da dignidade humana diante das adversidades. Sua clareza e simplicidade o tornavam mais acessível do que muitos outros autores antigos, e por isso, suas ideias circularam amplamente entre intelectuais e líderes políticos da época. O fato de um ex-escravo se tornar referência de virtude e liberdade interior fascinava esses homens, que viam nele a prova de que a grandeza não depende do nascimento, mas do caráter. No mundo moderno, a influência de Epicteto continua surpreendentemente forte. Suas ideias serviram de base para correntes da psicologia contemporânea, como a terapia cognitivo-comportamental, que se apoia no princípio de que não são os acontecimentos em si que causam sofrimento, mas as interpretações que fazemos deles. Esse princípio, formulado há quase 2000 anos por Epicteto, se mantém como ferramenta de cura psicológica em consultórios ao redor do mundo. Além disso, atletas, militares e líderes modernos recorrem às suas máximas como fonte de resiliência e foco. Sua filosofia se tornou um manual de disciplina mental em tempos de crise, demonstrando que sua mensagem é tão necessária hoje quanto na Roma antiga. O legado de Epicteto também é cultural, pois sua figura se tornou símbolo da vitória do espírito sobre a adversidade. Escravo doente e exilado, ele superou todas as limitações externas para se tornar mestre de reis e modelo de sabedoria. Sua vida prova que as condições externas não definem o valor de um homem, mas apenas sua resposta a elas. Essa imagem de força silenciosa continua inspirando pessoas de diferentes contextos, mostrando que é possível alcançar liberdade interior, mesmo quando o mundo parece oferecer apenas correntes. Assim, os discípulos e o legado de Epicteto constituem uma ponte entre sua experiência pessoal e a posteridade. Arriano garantiu que sua voz não se perdesse. Marco Aurélio confirmou que suas lições podiam guiar até o mais poderoso dos homens. Monges, humanistas e psicólogos provaram que sua mensagem atravessa eras e culturas. Epicteto não deixou templos, monumentos ou riquezas, mas deixou algo muito mais duradouro, uma filosofia viva, que continua a transformar vidas porque toca o núcleo da condição humana. Seu legado é a prova de que a liberdade interior não é apenas uma ideia, mas uma prática que pode atravessar os séculos e permanecer sempre atual.
Os ensinamentos de Epicteto atravessaram milênios não como relíquias de uma filosofia antiga, mas como ferramentas vivas de sobrevivência mental que continuam a moldar a forma como lidamos com os desafios contemporâneos. No mundo moderno marcado por ansiedade, excesso de informação, pressões sociais e crises constantes, suas palavras ressoam com ainda mais força. Ele ensinava que a essência da vida está em distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. E essa lição é a base da resiliência emocional. Hoje, psicólogos, líderes, atletas e pessoas comuns redescobrem em Epicteto a chave para enfrentar adversidades, superar frustrações e manter o equilíbrio em um cenário onde quase tudo parece incontrolável. A psicologia contemporânea, em especial a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma prova direta do impacto de sua filosofia. Um dos princípios fundamentais da TCC é que não são os eventos em si que causam sofrimento, mas a interpretação que fazemos deles, exatamente o que Epicteto afirmava em seus discursos. Essa abordagem moderna ensina pacientes a questionar crenças distorcidas, reformular pensamentos e assumir responsabilidade pela forma como interpretam suas experiências. É como se a filosofia estoica tivesse se transformado em ciência terapêutica, validando a intuição de Epicteto de que a mente pode ser treinada para suportar a dor e cultivar a serenidade. O estoicismo também encontrou terreno fértil no universo dos esportes e das artes marciais, onde a disciplina mental é tão importante quanto a preparação física. Muitos atletas de elite citam passagens do Enchiridion como fonte de inspiração, lembrando-se de que a vitória não está apenas no resultado final, mas na capacidade de manter a calma sob pressão, de reagir com foco após um erro e de aceitar que nem tudo pode ser controlado. Essa mentalidade tão prática e incisiva transforma a filosofia de Epicteto em um verdadeiro manual de performance e resiliência em situações de extrema exigência. No campo militar, suas ideias também permanecem atuais. Treinamentos de soldados e oficiais, em diferentes países e períodos históricos, já incluíram máximas estoicas para fortalecer a resistência psicológica diante das adversidades da guerra. A lembrança de que o inimigo pode destruir o corpo, mas não pode tocar à vontade, ecoa como forma de proteção espiritual em contextos de violência e incerteza. Para homens e mulheres que enfrentam situações limite, a filosofia de Epicteto funciona como escudo invisível contra o desespero. Além disso, no mundo corporativo e no cotidiano das pessoas comuns, suas lições se aplicam ao combate contra o estresse e a ansiedade. A vida moderna exige produtividade incessante, reconhecimento social e adaptação constante. Nesse cenário, lembrar que a opinião alheia não está sob nosso controle, que o futuro é incerto e que a serenidade depende apenas de como reagimos ao presente, é uma estratégia poderosa de resiliência. Executivos, líderes e profissionais encontram na simplicidade de suas palavras uma bússola para não se perder em meio ao caos. O impacto cultural de Epicteto na modernidade também se revela na popularidade crescente do estoicismo em livros de autoajuda, palestras motivacionais e comunidades digitais. Em um mundo que valoriza o imediatismo e a gratificação instantânea, sua voz firme convida à paciência, ao autocontrole e à aceitação daquilo que não pode ser mudado. Essa filosofia oferece um contraponto necessário ao excesso de estímulos modernos, lembrando que a verdadeira liberdade não está em conquistar mais, mas em precisar de menos e manter a mente sob domínio próprio. A resiliência ensinada por Epicteto não é fria nem indiferente, mas profundamente humana. Ele não nega a dor nem os desafios, mas os encara com coragem e clareza. Ao invés de prometer uma vida sem dificuldades, sua filosofia ensina a enfrentar as dificuldades sem se quebrar. Essa perspectiva faz dele um guia atemporal. No passado, para escravos e imperadores; no presente, para qualquer pessoa que precise atravessar a incerteza e a pressão do mundo moderno. Assim, Epicteto continua sendo um mestre silencioso da resiliência, mostrando que, ainda que as circunstâncias mudem, a essência da condição humana permanece a mesma. O sofrimento,
A perda, o medo e a morte continuam presentes em nosso tempo, mas também continua presente a possibilidade de enfrentar tudo isso com dignidade e serenidade. O legado de Epicteto, portanto, não é apenas filosófico, mas prático. Ele nos oferece a arte de suportar, de resistir e de florescer em meio ao caos. No século I, essa arte libertou um escravo. No século XXI, pode libertar qualquer um de nós. Epicteto encerra sua filosofia com um ensinamento que atravessa toda a sua vida e obra. A convicção de que a verdadeira força não é ruidosa, não busca reconhecimento externo, não precisa de aplausos nem de testemunhas. A verdadeira força é silenciosa, porque está ancorada naquilo que ninguém pode tocar, a firmeza da mente e a integridade da alma. Essa força não se exibe em gestos grandiosos, mas se revela na calma diante da provocação, na dignidade diante da perda, na serenidade diante da morte. É o poder invisível de quem aprendeu a governar a si mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece escapar ao controle. Essa é a vitória suprema de Epicteto. Mostrar que o homem pode ser frágil em corpo, pobre em posses, humilhado em posição social e ainda assim ser invencível por dentro. Essa força silenciosa nasce do exercício diário de viver em conformidade com a natureza e com a razão. Não é adquirida em um único momento de iluminação, mas cultivada como um hábito constante. A cada insulto não respondido, a cada desejo contido, a cada dor suportada com dignidade, a alma se fortalece. Aos olhos do mundo, pode parecer fraqueza não revidar, não se desesperar, não se exibir. Mas, para Epicteto, esse domínio é a suprema demonstração de poder, porque ninguém mais pode ditar os rumos de sua paz interior. Essa força não se impõe de fora para dentro, mas se constrói de dentro para fora, tornando o homem uma fortaleza inabalável em meio às tempestades da vida. Ao longo de sua trajetória, Epicteto demonstrou essa força em sua própria existência. Escravo, manco, doente e exilado, ele não apenas suportou suas condições, mas as transformou em prova viva de que a alma pode permanecer livre em qualquer circunstância. Sua vida não foi marcada por conquistas militares ou pela acumulação de riquezas, mas pela serenidade que irradiava de suas palavras e de seu exemplo. Esse testemunho silencioso influenciou imperadores, monges, soldados e homens comuns, todos em busca de uma fortaleza interior capaz de resistir às pressões do mundo. O silêncio de Epicteto falava mais alto do que discursos inflamados, porque era sustentado por uma vida coerente com seus ensinamentos. Essa noção de força silenciosa continua profundamente relevante nos dias atuais. Vivemos em um mundo que valoriza a exposição constante, a aparência de sucesso e o barulho das opiniões. Nesse cenário, a filosofia de Epicteto é um chamado contracultural. Ser forte não é ser visto como forte, mas manter a paz interior mesmo quando ninguém mais percebe. É recusar-se a ser escravo da vaidade, da ira ou do medo. É agir com virtude mesmo sem reconhecimento. Essa força, invisível aos olhos, é a única que realmente importa, porque é a única que permanece intacta quando todas as outras se desfazem. Epicteto lembrava que a vida é como uma peça de teatro. Não escolhemos o papel, mas podemos escolher como interpretá-lo. Alguns recebem papéis de poder e glória, outros papéis de dor e humildade. Mas o valor da peça não está no tamanho do papel e sim na qualidade da atuação. A força silenciosa é desempenhar o próprio papel com dignidade, sem reclamar do roteiro, mas aproveitando cada cena como oportunidade de virtude. Essa metáfora reforça a ideia de que a grandeza não se mede pelo que recebemos do destino, mas pelo que fazemos com aquilo que nos é dado. No fim, a filosofia de Epicteto é uma convocação à coragem silenciosa, à disciplina interior e à aceitação radical da vida. Ele nos ensina que não precisamos dominar o mundo para sermos livres, precisamos apenas dominar a nós mesmos. Essa força invisível é a verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder. É a força de quem não precisa reagir a tudo, de quem não teme a morte, de quem não depende de circunstâncias externas para estar em paz. É a força que não se impõe,
mas se mantém. Não brilha para fora, mas ilumina por dentro. Assim, o legado de Epicteto se resume nessa lição final: a força silenciosa é a mais alta forma de poder humano. É ela que sustenta a virtude, que alimenta a resiliência, que transforma a dor em sabedoria e que permite ao homem atravessar a vida sem jamais ser vencido. Aquele que a conquista descobre que já não precisa do aplauso do mundo, porque encontrou dentro de si a liberdade que ninguém pode tirar. Esse é o triunfo supremo do estoicismo e a herança eterna de Epicteto. A certeza de que o homem pode ser escravo em corpo, mas senhor absoluto em espírito.